Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês uma dúvida que já chegou algumas vezes para mim, que é qual o sentido de analisar o EBIT ao invés de analisar diretamente o lucro líquido. Já chegou gente falando, pô Ricardo, mas sei lá, se o retorno para o acionista é no lucro e não no lucro operacional, qual o sentido de ficar olhando EBIT ou EBITDA, esse tipo de coisa? Então vou trazer um exemplo prático para vocês de um motivo do porquê pode fazer sentido você fazer uma análise de EBIT ao invés de lucro líquido. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, curte esse vídeo para a gente ter o incentivo correto de seguir entregando conteúdo bacana para vocês. Vou trazer um exemplo aqui de duas empresas. Fiz aqui um DRE bem simples, só para exemplificar meu ponto. Vamos supor que a gente está analisando dois tipos de empresa. A empresa A sem dívida, empresa B com dívida, certo? E qual que é o grande ponto aqui? A gente está falando que é EBIT versus lucro líquido, né? A pergunta é, pô, por que não analisar só isso direto? Porque isso aqui é o resultado da empresa que sobra para o dono do negócio e ficar olhando esse tipo de resultado. Vamos fazer o seguinte exemplo, vamos supor que em determinado ano lá, ambas empresas iguais, mesmo setor, modelo de negócio parecido. Aí vamos supor que aqui no caso a empresa essa aqui A, ela vai ter uma margem de... Vamos botar aqui 50%, tá? Então ela tem um custo de 50, 100 de vendas menos 50 de custo, 50 de lucro bruto. E aqui essa nossa amiga é um pouco mais eficiente. Então ela tem uma margem bruta de 70. Lembrando, como é que você calcula a margem bruta? É bem fácil. Lucro bruto dividido por vendas. E aí você chega aqui, ó, margem bruta, mesma coisa, ó. Então mudou o seguinte, essa empresa B que tem dívida, ela é mais eficiente no processo operacional, dado que ela consegue comprar o insumo, seja lá o que é, ou prestar o serviço e ter um resultado melhor aqui do que a concorrente. Tá? Um excelente input aqui de uma comparação de margem bruta é quem é mais eficiente na performance, enfim, dinâmica de mercado, dinâmica competitiva do mercado que a empresa está inserida. Aí vamos supor que em termos de SG&A aqui, a empresa essa aqui, ela tem um custo 15% de custo com relação às vendas. A gente chega no nosso EBIT de 35. Da mesma forma que a gente calculou a margem aqui, dá para calcular a margem EBIT, que seria isso dividido por isso, da nossa margem. E no caso da nossa outra empresa, ela vai ser mais eficiente também na parte operacional. Ela consegue ter um percentual de custo de SG&A com relação à receita de 10%, o que faz com que o EBIT dela, ou seja, o lucro operacional, seja bem maior, seja mais eficiente, seja 60% versus 35% do que essa empresa A aqui, certo? Só qual que é o ponto que eu acho que é bacana e que normalmente o tipo de análise que o EBIT ou EBITDA, essas métricas que vêm antes do impacto de estrutura de capital, podem ajudar numa análise. Exatamente esse ponto que eu estou trazendo aqui. Se você olhasse somente até essa linha aqui do EBIT, o que parece melhor aqui para você? A empresa B. Se todo o resto é igual, sem dúvidas a empresa B parece ser melhor, dado que ela é mais eficiente, consegue trazer mais retorno com relação ao mesmo patamar de vendas. E se nesse cenário aqui a gente tem a dinâmica de uma empresa que não é alavancada e com uma que é alavancada, a gente poderia ter a seguinte foto. Vamos supor que, vamos botar aqui que ambas empresas vão ter uma alíquota de imposto de 34%, que vai ser isso vezes isso. E aí vamos supor que despesa, não tem dívidas aqui, zero. Logo, o lucro aqui tributável é igual ao EBIT, porque ela não tem despesa financeira. E o meu lucro líquido é de 23 com 10, tá? Esse aqui é o meu lucro líquido da empresa A. Agora, se a gente faz essa mesma conta aqui para essa empresa B, qual que é o ponto? Vamos supor que ela tem uma dívida aqui e por ter uma dívida ela tem que pagar o juro para o credor. E ao pagar esse juro aí vai fazer com que reduza aqui o lucro tributável dela. Então existe um impacto em termos de resultado desse pagamento de juros. Vamos supor que ela tenha que pagar aqui um juro de menos 20. Vamos botar mais aqui, menos 30. Vamos botar mais para ser mais agressivo aqui. Menos 40. Então, uma empresa que é bem alavancada, tem essa despesa financeira aí gigantesca. Isso faz com que algumas coisas aconteçam, faz com que o lucro tributável seja menor. Obviamente paga menos imposto nominalmente do que a empresa A, apesar da alíquota ser a mesma. E você tem um lucro líquido menor, tá? Quando eu olho aqui, pô, se eu olhasse cegamente margem líquida dos negócios, se eu analisar só lucro líquido aqui, ó, não estou vendo nada, ó, só estou vendo isso aqui.
esqueci todo o resto. O que parece melhor? Obviamente você nunca vai fazer isso de olhar somente o indicador, tá? Mas olhando aqui essa variável, que é o lucro líquido, que é a variável no DRE que tem a maior possibilidade de ter distorção de todas as outras variáveis do DRE, dado que é a última linha, pô, eu olho aqui e me parece que a empresa A é melhor, tá? Tem uma margem maior, que é a única informação que eu consigo tirar disso aqui. Então, esse tipo de empresa é o tipo de empresa que tem um retorno potencial porrada, porque qual que é o ponto que falta aqui você fazer para arrumar essa empresa? Ou ela está numa estratégia agressiva de crescimento, está com muita dívida no balanço dela, algo assim, ou ela está com uma gestão pouco profissional na parte financeira de alocação de capital. Normalmente você tem que analisar dois grandes pontos numa gestão: o quão bem os caras gerem a parte operacional, que é justamente isso aqui, pô. Operacionalmente, essa empresa aqui é porrada, tanto que é melhor que a concorrente aqui, tá? Tem um retorno maior. Mas esse é um ponto. Outro ponto é, a empresa sabe alocar bem o capital, o recurso que ela possui? Essa é outra pergunta. E no caso, se você consegue arrumar essa questão de alocação de capital, você tem uma empresa com um potencial mais porrada que a outra. Então, qual que é a minha mensagem aqui desse vídeo? Cautela de você não olhar somente um indicador só. Também, olhar só EBIT também não faz sentido. Você tem que ter assim, uma visão completa do resultado como um todo e ter cautela em dividir a análise dessas duas partes, né? Você olha o resultado operacional sem o impacto de alavancagem, que seria no caso o EBIT, e olhar o todo, enfim, no fim do dia o que sobra mesmo, você está olhando com uma ótica de acionista aqui, beleza, vou olhar aqui para esse negócio depois do impacto da estrutura de capital da empresa, de alavancagem, e aí você pode tomar outra decisão. O outro exemplo aqui seria o seguinte: você está olhando sob uma ótica de crédito aqui para essas empresas. Essa empresa aqui pode ser um prato cheio, os bancos gostam muito desse tipo de empresa, existe muita empresa, até é um tipo de empresa que é um excelente potencial cliente para quem presta consultoria na parte de reestruturação de dívida e tudo mais, que é o quê? Empresa que performa muito bem operacionalmente, mas toma dívida tudo errado, com custo elevado e tudo mais. E aí basicamente trabalha para pagar juro para o banco, tá? Então tem muita empresa que tem esse perfil. Eu, como um analista de crédito, olhando para essas duas empresas, pô, eu gosto dessa aqui. Os caras tomam dívida e geram resultado o suficiente para pagar toda essa despesa financeira. Eu, como um consultor, de repente, para tentar otimizar essa estrutura de capital, também gosto dessa empresa que tem um potencial de eu agregar muito valor aqui, muito mais do que aqui, por exemplo. Alguns exemplos do porquê é importante não olhar somente o lucro líquido e também olhar para EBIT, tá? Se gostaram do vídeo, deixa um comentário, curte o vídeo, segue o canal para a gente ter um incentivo de seguir entregando conteúdo bacana para vocês, tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima.